pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da Zau Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o guia de investimentos para o mês de outubro. Então, lembrando que no guia a gente sempre vai fazer uma rápida recapitulação do que aconteceu ao longo do mês anterior, então ao longo do mês de setembro, e como é que isso pode ter impactado dentro das carteiras, então na distribuição dos investimentos para os perfis moderado, agressivo e conservador, de acordo com a área de análise da XP. Então, lembro também que para quem ainda não nos segue aqui no nosso canal, nos seguir, ativar a sinetinha para que vocês recebam as notificações toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Falando em conteúdo, lembro também que dentro do nosso perfil do Instagram, a gente coloca para vocês diversos conteúdos exclusivos ali. Vou mostrar para que vocês consigam buscar essas informações. Então, aqui vocês vão ter o nosso perfil. Então, se vocês virem aqui na Linktree, que é onde eu estou mostrando aqui para vocês agora, vocês vão ter todas as informações. Então, por exemplo, os e-books que a gente distribuiu, também o cupom de desconto que a gente tem para os cursos da Xpeed. Então, aqui vocês conseguem ter uma ideia bastante geral de tudo que está acontecendo dentro das aulas. Então, as novas lives e assim por diante. E com relação ao conteúdo da carteira, que a gente vai mostrar hoje, então, do guia, vocês conseguem acessar ele gratuitamente através do nosso site. Então, basta vocês virem aqui em relatórios grátis, vocês vão ter acesso a essa página que eu estou mostrando e virem aqui na parte do guia de investimentos, que logo em seguida vocês já vão ter acesso ao material completo. Então, o que aconteceu ao longo do mês de setembro que pode ter impactado o mercado, que a gente acabou vendo toda essa movimentação que aconteceu? Então, para quem não estava acompanhando, setembro foi mais ou menos a cara de 2020 de verdade. Então, a gente viu as bolsas caindo, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou com uma queda de 4,8%. Lá nos Estados Unidos, tanto a Nasdaq quanto o S&P também fecharam em queda, próxima ali de 5%. Isso também vem acontecendo muito e o mercado vem tendo muito mais volatilidade, talvez do que a gente estava vendo antes, também lá nos Estados Unidos, em especial por causa das eleições. Então, a gente já teve nesta semana o primeiro debate entre o Trump e o Biden, que foi já bastante caloroso, e a gente deve ter mais rodadas aí ao longo desses próximos dias. A gente já está bem perto da eleição, faltam aí aproximadamente 40 dias para a eleição, e isso muito provavelmente vai continuar trazendo volatilidade para o mercado. Já aqui no Brasil, a gente teve sempre aqueles desajustes que a gente tem, políticos, econômicos, e fazendo com que o mercado talvez não digerisse tão bem as informações. Então, a gente teve a divulgação do Renda Cidadã, o mercado não gostou do formato que vai ser usado para pagamento desse valor pro Renda Cidadã, e também o mercado continua muito de olho com relação ao teto de gastos. Então, esses dois assuntos já tomaram conta das notícias e das manchetes nesses últimos dias e certamente deve continuar trazendo volatilidade, e o mercado vem acompanhando isso muito de perto, exigindo respostas, inclusive, do Guedes com relação a isso. E o que a gente teve aqui no Brasil, que também aconteceu dentro da parte de renda fixa, né? A gente tem visto esse ano com algumas características que não têm sido tão normais, e a gente tem visto também a parte de renda fixa tendo um pouco mais de volatilidade. A partir do momento que a gente teve esse risco Brasil subindo, exatamente pelo que eu comentei agora, isso fez com que até mesmo os títulos públicos, como por exemplo o Tesouro Selic, que é um título que é tido como absolutamente extremamente conservador, tivesse algum ajuste na sua taxa. Esse título, que normalmente paga em torno de Selic mais 0,03% ao ano, acabou tendo uma taxa chegando até a Selic mais 0,1%. Isso acontece porque é como se na cabeça do investidor ele precisasse ter um retorno maior para aceitar esse novo risco, digamos assim, que foi colocado dentro do mercado. Então, é importante a gente ficar atento, e isso também acaba refletindo dentro das carteiras. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram aqui as carteiras para esse mês agora de outubro. Então, dentro do perfil conservador, aonde a gente vai ter único e exclusivamente ativos de renda fixa, então aqui também ainda entra aquela parcela que a gente tem que conseguir dividir com inteligência, de acordo com tanto o meu perfil quanto com a minha programação, com relação a títulos que são pós-fixados, pré-fixados e também títulos de inflação, bem como os ativos internacionais. Então, aqui a gente vai ter a distribuição da carteira sempre com uma parcela muito maior na parte de ativos pós-fixados, porque aquele perfil conservador mesmo,
é o investidor que não se sente confortável de, eventualmente, a taxa de juros subir ao longo do tempo e ele não acompanhar essa subida. Então, ele acaba preferindo receber um pouco menos de retorno, por exemplo, agora com a taxa mais baixa, do que tomar esse tipo de risco. Então, 85% do capital em ativos pós-fixados, e aqui a gente pode ter uma distribuição entre CDB, LCI, LCA, fundos de investimentos. Depois a gente tem ali 10% em inflação, então aqui também entram títulos tanto quanto fundos, onde a gente tem volatilidade, mas também em ativos de inflação, como por exemplo alguns CRIs, CRAs e até mesmo CDBs que a gente tem disponíveis na plataforma. 5% da carteira em fundo, em especial aqui dentro dessa alocação, existe um fundo que a XP indica, que é um da Morgan Stanley, que ele é um fundo de renda fixa internacional, então que acaba encaixando dentro dessa carteira do perfil conservador, que faz com que o investidor consiga diversificar os seus investimentos. O que é super importante, né, não faz nenhum sentido a gente ficar alocado somente no risco Brasil. Então, até mesmo nesse perfil mais conservador, é importante que a gente tenha essa diversificação. Quando a gente passa para o perfil moderado, lembrando que aqui a gente já vai ter uma distribuição, uma quantidade maior de produtos. Então, mesmo que a gente tenha aqui um pouquinho de aumento com relação ao mês passado na parte de risco, a gente continua tendo uma distribuição bastante grande, ainda com uma parte bastante relevante na parte de ativos pós-fixados, então esses que são indexados à taxa de juros diretamente. Depois a gente vai ter ali 15% em inflação, que a gente já vai ter uma quantidade maior de ativos que entram. Então, para o perfil conservador, são poucos títulos de crédito, por exemplo, que podem ser alocados dentro da carteira. Já no perfil moderado, a gente vai ter uma quantidade maior de títulos disponíveis. Então, entendendo que esse perfil aceita um pouquinho mais de risco, inclusive títulos que possam ter taxas um pouco maiores. Depois a gente vai ter ali 28,5% distribuído em ativos de fundos multimercados. Então, lembrando que nos multimercados são todos aqueles fundos que fazem parte da categoria, não somente os fundos macro. Então, os fundos que são long short, os fundos que utilizam robôs para fazer as suas estratégias e assim por diante. Depois a gente vai ter 11% na distribuição em renda variável e 18% internacional. Aqui na parte internacional foi onde a XP colocou um pouquinho mais na distribuição nos ativos de renda fixa, de renda variável global, aonde a gente consegue ter uma carteira bem grande. Hoje são diversos fundos já disponíveis na plataforma da XP, inclusive aqui nessa parte podem entrar inclusive os fundos que são aqueles ESG, que são os fundos internacionais, os fundos de ações que vão utilizar ativos que vão estar alinhados com essas políticas da parte que vão ser bacanas ali, que acompanham de uma forma bem categórica essa parte ambiental, essa parte de governança. Então, inclusive a gente fez um vídeo, para quem ainda não assistiu, a gente distribuiu, a gente colocou no ar aí um vídeo essa semana, falando especificamente sobre esses fundos ESG, para quem não tinha visto ali, vale a pena acompanhar. Então, é também um tipo de fundo que entra dentro dessa parte dessa distribuição. Por último, a gente vai ter o perfil mais agressivo, que é aquele investidor que aceita correr um pouco mais de risco, e quando eu falo risco, a gente sempre está pensando em volatilidade. Não é necessariamente a chance de perder todo o capital, não é para isso que existe a distribuição, mas sim é aquele investidor que entende que vou ter a minha carteira oscilando mais. Então aqui nessa distribuição, a gente já vai ter uma distribuição menor, bem menor, na verdade, em ativos pós-fixados, apenas 2,5% da carteira, com a ideia da gente ter caixa para oportunidades futuras. Depois 15% em ativos de inflação, também em ativos que podem ser ativos de crédito, CDBs e também os fundos. Depois 27,5% em ativos multimercado, também distribuindo entre todos os tipos de fundos nessa categoria. 25% já, então uma distribuição maior em ativos de renda variável. Então, tanto uma carteira diretamente, então como se fosse uma carteira recomendada, por exemplo, como também a distribuição através de fundos. Depois, 30,5% em ativos internacionais. Então, uma parcela bem relevante da carteira em ativos internacionais. Aqui, distribuindo entre ativos de renda fixa e também ativos internacionais na parte de renda variável global.
Então, é muito importante o investidor sempre ter essa cabeça de ter esses investimentos internacionais, agora que a gente tem a possibilidade de fazer isso. Então, a gente tem a possibilidade de fazer essa distribuição através de uma alocação dentro de fundos, por exemplo, ou a gente tem a possibilidade de comprar as BDRs que a gente tem disponíveis aqui no Brasil para essa parte de renda variável, tem os fundos de renda fixa internacional também. Então, é muito importante que o investidor tenha essa cabeça, porque, como eu comentei antes, não faz sentido eu ter uma distribuição somente em ativos aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia como é importante essa distribuição, a Bolsa Brasileira, se a gente for comparar a nossa bolsa em dólar com todas as outras bolsas do mundo, é a pior bolsa do mundo. Então, por que eu vou ter, né, todo o meu capital distribuído somente aqui no Brasil, se hoje eu tenho a possibilidade de distribuir entre vários mercados diferentes? E aqui é mercado global, né? A gente não está falando único exclusivamente de ativos dos Estados Unidos. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma carteira bem distribuída e dentro ali do relatório, vocês conseguem acessar uma parte bem grande, explicando um pouquinho mais sobre o que aconteceu no mês passado. Então, tem ali alguns minutinhos de leitura bastante interessantes para vocês. Como sempre, a gente está sempre à disposição para auxiliá-los. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato conosco. Lembro que a gente tem o nosso canal no Telegram, que ele é aberto para todos os investidores, não só para os clientes aqui da ZAL, é para que vocês conheçam as informações que a gente pode distribuir para vocês, e para assinar é só entrar ali no nosso site que vocês vão ter o login ali direto. Um grande abraço a todos e até mais!